Galera, me chamo Guto Maranhão, né? Hoje estou fazendo aqui o vídeo parte 2, como tocar de ouvido, né? A galera aí da igreja, a galera que está começando aí, né? Primeiro eu queria enfatizar que é o seguinte, né? Todo iniciante na música hoje que a gente vê primeiro eu quero retratar algum tempo atrás, né? Antes dessa tecnologia, dessas coisas de pedaleira, esses violões mais sofisticados, né? E os alunos, eles tentavam afinar o seu instrumento de ouvido, né? Ou com algum amigo que já tinha um violão, aí ele pegava o violão dele, sentava junto com o amigo ia tocando aqui o som de cada corda e ele ia lá tentando afinar por o som que estava ouvindo, né? Isso já era um treino para o ouvido, né? Que a coisa de tocar de ouvido, além do ouvido, também você tem que ter uma mecânica, né? Tem que estudar a música, né? O tocar de ouvido não é só ouvir, é um conjunto de coisas, né? Que faz que isso se desenvolva no aluno, né? E o que a gente vê muito hoje nos alunos de hoje é que o aluno vai lá e compra um violão já com afinador eletrônico ou uma pedaleira, né? Os que têm dinheiro já compram uma guitarra, compra um violão ali, toca pouco, aí pega uma guitarra, uma pedaleira, nada contra, né? Quem tem dinheiro tem que comprar os seus equipamentos que quer, né? Mas, assim, olhando por esse lado aí, antes as pessoas aprendiam mais essa coisa de ouvido, né? De ouvir e fazer. Eu me lembro mesmo que isso comigo mesmo, aprendeu eu e meu irmão junto, e eu aprendia muito com ele, que assim, eu não via ele fazendo as coisas, os toques dele lá, mas eu ouvia, né? E eu fui desenvolvendo a mecânica aqui, né? De como trocar de acorde, como fazer um solozinho aqui, né? Digitando escalas por conta própria, né? E fui unindo o útil ao agradável, né? Aquilo que eu ouvia, eu conseguia fazer aqui de maneira que... Claro que isso aí vai desenvolvendo com o tempo, né? Na época eu não tinha a mesma facilidade que eu tenho hoje, isso é óbvio, né? Você vai desenvolvendo na música e vai ouvindo e vai tendo coisas que não dá para você fazer com a mecânica que você tinha naquele tempo, né? Então, tudo vai desenvolvendo junto com o ouvido, né? Quando você estuda música, né? Assim, autodidata, né? Ou o cara que está na escola também, né? O professor dá lá o conteúdo e dá como fazer e ele vai ter que ir para casa para fazer isso, né? Então, o cara que estuda pela música, ele vai estudar pela partitura, né? Mas o ideal também, o ideal seria que você estude pela partitura e quando não tiver a partitura, você consiga também tocar, né? Porque senão você vai ficar limitado ou só de ouvido ou só de partitura, né? Apesar que o cara que toca de ouvido, ele vai ter sempre essa facilidade, né? Ele vai ter facilidade para tocar, mas ele vai tocar uma coisa que ele nunca viu, né? E o músico de partitura também, ele vai tocar uma partitura, ele não vai tocar ela logo de cara, né? Então, algumas coisinhas ali ele vai... Mas é assim, é bom unir o útil ao agradável, né? Para isso, para os músicos tem ensaio, né? Tanto o profissional como o amador, todas as classes de música, tem que ter ensaio, tem que estar trabalhando em cima das músicas, né? E assim, quando eu me refiro à questão do ouvido, é que as pessoas deixaram de afinar o violão de ouvido, né? E partiram para a parte eletrônica, né? Que isso já foge um pouco da questão do ouvido, né? O cara vai lá, já afina direto na pedaleira, no afinador do violão. Isso é muito bom como tecnologia, né? Você está num show aí tocando, quando desafina a sua guitarra, você vai lá e pisou ali, ela já corta o som, né? E vai te dar esse clima aí para você afinar a sua guitarra, né? Mas assim, para tocar de ouvido, igual eu falei, com um amigo que tenha um violão que toca junto com você aí, você vai conseguindo, você vai treinando o seu ouvido o que é um acorde maior, um acorde menor, né? Saber a diferenciação desses acordes, né? E assim, né? Queria tocar também na parte dos solos, vai. O solo é você fazer a música como se estivesse assoviando, né? Sem letra, mas transportar isso para o violão ou para a guitarra, né? Ser músico é transferir aquilo que você pensa para o seu instrumento, né? É onde entra a parte de ouvido, a parte mecânica aqui, né? E você tirar da sua cabeça e pôr no instrumento aquilo que você pensa, né? Da sua maneira, do seu jeito.
É tanto que a gente tem trocentos músicos aí, ninguém toca igual a ninguém, né? Porque vem a parte de ouvido, a parte mecânica, a maneira de digitação é diferente, né? E às vezes você quer comparar, mas sempre a pessoa vai se sair de uma maneira tocando diferente de outra pessoa, né? Então, com a questão do ouvido, assim, o que funcionou para mim foi o seguinte: eu fui desenvolvendo essa mecânica, né, junto com o ouvido, aqui a digitação, e colocava músicas, né, ouvia bastante. Às vezes eu tentava tirar por cima ali da. E o que é legal, né? Às vezes eu colocava um disco lá, tirava um solo de uma música sertaneja, vai. Aí naquele dia aquilo estava perfeito, né? Aí eu ouvia mais aquilo alguns dias, aí começava a ver que estava faltando algo, né? E isso serve para que você vá se apurando, né? Apurando seu ouvido. Aí eu gravava aquele solo, né? E depois eu ia comparar novamente com a mesma música. Ouvia aqui no fone de ouvido o solo da música e ouvia meu solo. Aí eu ia vendo o que estava faltando, né? A deficiência, onde eu tinha que melhorar, aonde eu tinha que trabalhar mais ali para deixar aquilo mais próximo do original, né? E assim, quando você faz isso para algumas músicas e vai treinar no ouvido, vai chegar uma hora que você vê uma música no rádio, você já sabe onde está a escala, né? Se está no grave, médio, aqui no agudo, embaixo. Você começa a ter um macete de saber aonde está. Quando você ouve o solo, você já sabe onde executar aqui no braço do violão. Só que isso leva tempo, né? Leva ouvir, né? Como o nome já diz, tocar de ouvido, né? E assim, você não é obrigado a ouvir. Às vezes vai chegar uma época que você vai ouvir uma vez a música, até passando na rua, você ouve, chega em casa e você faz. Mas isso leva tempo, dedicação, né? E não é só o ouvido, né? É a questão do trabalhar a digitação, tá procurando buscar novidades, né? Olhar outros músicos tocando, né? Mas o ouvido é o essencial, né? Porque assim, a gente sabe que em todo aprendizado, um aprendizado de língua, de qualquer coisa, é o ouvir que vai te fazer né? E para mim isso funcionou bastante. Eu colocava a música no rádio ali, gravava, fazia aquele solo que eu queria, né? E legal que quando a gente faz aquilo que você consegue, você fica contente e te dá mais gás para você ir buscar o que você quer, né? Tirar a música que você quer, aí as pessoas começam a elogiar o seu trabalho. Poxa, você está ficando bom. Só que não deixa isso subir para sua cabeça. Se alguém falar que você está bom, isso é normal, né? Você tem que encarar isso como assim, um degrau na sua escada que você subiu. E dali para frente, bola para frente, mais trabalho. Vai buscar, vai ouvir, né? A questão do ouvir vai chegar uma época que você vai ficar como eu falei aqui, né? Você escuta lá a música, você já sabe onde buscar. É treino, é digitação, escalas, estude. Nunca é demais estar buscando novidade, aprendendo mais e mais, né? E a questão do ouvido é desenvolvida com o tempo, né? E quando eu citei a parte da afinação, é porque tudo começa lá na afinação, né? Quando você compra seu violãozinho lá, que algum músico afina para você e deixa lá na sua casa e ele desafina e você não tem quem afina para você, e a pessoa já fica desesperada, corre lá, compra um afinador eletrônico, que é a solução, né? Mas ali ele já pulou uma etapa em cima da música, ele já está saltando etapas, né? É melhor você ir devagar. Quando o professor passar aqueles exercícios chatos lá, tem que fazer, porque ali vai desenvolver a mecânica, como você chegar em um grau mais difícil com facilidade, né? Se você pular etapas, você vai ter algumas coisas que você não vai conseguir fazer, né? Então, a maioria dos músicos de ouvido salta de etapa mesmo, né? A pessoa que aprende, não de ouvido, a pessoa que aprende sozinho, vai. Ele vai meio que na louca ali, tudo que vem, mas mesmo assim você aprende, depois você vai conseguindo a trabalhar, você começa a tocar em uma banda, vai. Aí o cara te dá um solo ali e você fala, meu Deus, eu vou ter que tirar isso. Aí você começa fazendo, você faz ele 1 milhão de vezes na sua casa. Às vezes a pessoa, você vai se apresentar em algum lugar, o cara fala, poxa, o cara toca pra caramba, mas só você sabe que aquilo ali pra você já tá batido, você já fez 1 milhão de vezes aquilo ali. E é como um trabalho qualquer, né? A música, a maioria das pessoas acha que os músicos não fazem nada, ganham a vida na moleza, mas é um trabalho cansativo, estressante, né? O cara vê você tocando no palco, fazendo um solo lá de violão,
ele não sabe quantas vezes você ensaiou aquilo para apresentar, né? Mas isso faz parte da profissão de quem quer ser músico, né? E o treinamento do ouvido começa lá na afinação, como eu já falei, né? O primeiro passo é a afinação. Quando você afina e começa a montar os primeiros acordes, geralmente você sabe alguns acordes ali, você já toca algumas músicas, né? Dá pra fazer bastante música. Você vai trabalhando e às vezes com um campo harmônico, você aprende um campo harmônico, você já faz música pra caramba, aí você vai começando a fazer o transpose, né? Pega o tom de Ré, o tom de Dó e vai desenvolvendo, né? Assim, por conta própria. Isso vai te dando gás para estar trabalhando, né? Então, assim, eu costumo dizer que todos nós somos aprendizes, né? Eu divido meus conhecimentos com vocês, aprendo aqui também muito no YouTube, né? E, assim, o segredo está na prática, dedicação. Quando eu comecei a tocar, eu me dedicava muito no começo, ainda hoje, né? Mas, assim, no começo, para mim poder sair das dificuldades, um solo, às vezes eu tocava em alguma banda, aí o cara me dava um solo. Quando eu vinha tirar o solo, o cara já tinha tirado a música do repertório, mas isso faz parte, né? Aí depois eu fui começando a ver que eu podia ir fazendo ele, né? E depois eu ia trabalhando ele, né? Começava tocando ele meio troncho e depois eu mesmo ia ouvindo e deixava aquilo certinho, né? Chegou uma época que eu só ouço lá agora. Claro que vai ter solos que eu vou ter as mesmas dificuldades, então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar ele, mas eu já sei como fazer isso, né? É diferente de quando você está iniciando e não sabe, né? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo para não me estender, né? Em breve eu estarei fazendo a continuidade dele com mais dicas aí para vocês. Um grande abraço a todos, obrigado por ter curtido o primeiro vídeo que eu fiz aqui, como tocar de ouvido, né? Aos músicos da igreja aí, toda a galera. E vou mandar aqui um grande abraço e peço que também curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal aí, que eu vou estar sempre passando dicas legais para vocês aí, beleza? Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.